Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rafa Alves, você está na Duotrainer. No vídeo de hoje, eu vou estar aplicando para vocês uma ferramenta, que é a ferramenta do Plano Smart. Essa ferramenta, ela tem por finalidade ajudar o coach a ele se encontrar e ter uma meta mais específica. A ferramenta do Plano Smart, ela também pode ser utilizada também para um projeto pessoal. Vamos lá? Vamos lá. A nossa ferramenta Smart é uma ferramenta muito conhecida que nós coaches, nós usamos ao coach essa ferramenta quando ele está meio que perdido na meta dele. No momento que ele se encontra perdido, nós aplicamos a ferramenta Smart. Então essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante, que o S significa específico, o M significa mensurável, o A significa atingível, o R significa relevante e o T significa temporal ou tempo. Então, nós vamos trabalhar cada uma dessas letras da meta Smart e explicar qual é o propósito dessa ferramenta. Então, percebemos aqui que o primeiro é o específico. O específico significa, ele é a evidência daquilo que é projetado. Vamos dar exemplo. Você tem um projeto para você fazer. Esse projeto que você tem em mente, no coração, ele precisa de uma evidência. E essa evidência é se isso pode ser atingível ou não. Por exemplo, pergunta para uma pessoa assim, ó, a pessoa que quer comprar um carro. Vou dar esse exemplo para vocês. Ah, eu quero comprar um carro. Mas a pessoa, ela não tem algo específico que ela quer comprar esse carro. Ela não tem meta para dar o tempo que ela precisa para conseguir. Ela não sabe o valor do carro, ela não sabe o IPVA do carro. Quanto mais específico for um sonho, um projeto, o que você quer, melhor fica. Então aí é onde você pega um papel e uma caneta e começa a desenhar. O carro que eu quero é esse carro, ano tal, esse carro ele de tabela FIP, ele é esse preço. O quanto eu ganho hoje no meu salário? É isso aqui. Então, tudo isso tem que ser escrito. Por quê? Porque se não for escrito, fica uma coisa meio vazia, porque você não tem projeção que vai conseguir ter aquilo. Então, tem pessoas que têm desejo de ter tantas coisas, mas se você fazer perguntas, que no caso o coach ele tem esse propósito de fazer perguntas inteligentes para extrair dele, do coach, do cliente, as melhores informações. Porque isso ele começa a ter uma métrica do que ele realmente vai precisar. O segundo ponto é o ponto do mensurável. O que é o mensurável? O mensurável é algo que vai ser medido com muita grandeza. Então tem que saber se aquilo que realmente ele quer é aquilo que pode ser mensurável, por exemplo, no seu orçamento. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa quer um carro de 100 mil, ela ganha um salário mínimo. É possível ela ter esse carro? É possível, tudo é possível. Só que a pessoa que ganha um salário mínimo quer ter um carro de 100 mil, vai ser mais difícil para ela. Então ela tem que mensurar com muita grandeza se ela vai conseguir ter esse carro a curto, a médio ou a longo prazo. Isso é muito importante, tá? Então, primeiro, tem que saber se essa meta é uma meta mensurável. Quanto tempo eu vou juntar um dinheiro para comprar esse carro? Então, quanto mais perguntas você fazer para o coach, mais ele vai começar a entender se é possível ou não. Que nós coaches nós não podemos julgar. Ele tem que sim tratar o cliente e entender o seu sonho, ainda que na cabeça do coach, do profissional, seja uma meta bem difícil, né? Do exemplo do carro de 100 mil, a pessoa ganha um salário mínimo. Mas isso é algo que nós não julgamos, mas nós colocamos a ferramenta na frente dele para que ele entenda e tenha um insight que se é possível ou não. O terceiro ponto é o atingível. O atingível, ele está muito baseado no que eu acabei de explicar, mas eu vou explicar agora com mais clareza. Pergunta para ele se essa meta é atingível.
Aí vai perguntar para ele o quê? O que é possível ser feito para ser atingível? Porque o propósito não é julgar, falar que ele recebe um salário mínimo e ele não vai poder ter um carro de 100 mil. Isso não é coach. O coach está ali para ser o profissional para ajudar. No caso do coach, nós não podemos julgar, é uma das cláusulas do coach. Né? Nós não julgamos, mas nós colocamos na mesa para ele entender se é atingível ou não. Então ele mesmo vai ter uma métrica, um insight, se ele vai ter muito tempo, vai demorar muito tempo para atingir essa meta sim ou não, tá? Então pergunta para ele, tá? Essa meta que você tem é específico? É isso que eu quero. Mensurável? Pergunta para ele aí o tempo da contagem desse tempo que vai ser mensurável para ele. E pergunta, essa meta é atingível? Ele vai falar que é, né? Porque é um sonho para ele, é um sonho para ela, enfim, é um sonho, é atingível. Coloca na mesa as coisas que podem sim dar errado, com perguntas. Mas quem tem que fazer as respostas é ele. As perguntas são as respostas. Então ali no atingível, ele mesmo vai ter uma métrica, né? Quanto tempo você vai levar para comprar esse carro? Ele vai ter noção. Poxa, o carro é quanto? 100 mil. Você já colocou no papel com ele. 100 mil. Papapá. Mensurável. Quanto tempo você acha que você vai ter esse carro? 5 anos. Coloca lá 5 anos. Tá? Coloca lá 5 anos. Coloca lá o atingível. É atingível para você? É atingível. Ele vai ter a métrica. Ele vai ter ali o sonho dele ali no papel. O próximo ponto é o relevante. Isso é relevante para ele, porque tem pessoas que vêm com sonhos irrelevantes, coisas que não fazem sentido até mesmo para o cliente. E a nossa ferramenta do Smart é muito importante porque a gente não pode julgar. A gente não pode falar para ele que não é relevante. Isso não existe, não, a gente não pode fazer isso. Só que a gente vai fazer para ele perguntas sobre esse sonho. Esse sonho é relevante para você? Esse sonho é relevante para sua família? Esse sonho é relevante para você em qual nível? De 0 a 10. Qual a importância desse sonho para você? Se você atingir, o que você vai sentir? Tem que ser um algo importante para a pessoa. Porque a pessoa pode aplicar a ferramenta Smart e um sonho não ser tão relevante para ela. Então, a questão do sonho ser relevante, isso é muito importante. E nós vamos fazer essas perguntas para o coach, falando para ele se é relevante ou não. Perfeito? O próximo é o temporal. O temporal é o tempo que ele vai levar. Aí entra na questão do específico. Poxa, eu vou demorar a minha vida inteira para... Se eu não fazer uma faculdade, se eu não ganhar um salário maior, eu não vou conseguir comprar um carro de 100 mil. Mas não é você que vai falar isso, profissional, coach. Não, é o coach que vai ter esse insight na conversa. Na sessão, ele vai ter esse insight. E esse insight ele é importante. Por quê? Porque ele começa a ver que vai ser muito difícil para ele. Mas não é impossível. Qualquer sonho colocado na Meta Smart, qualquer projeto colocado na Meta Smart é possível. Só que existe todo o passo a passo na ferramenta Smart. Então, a ferramenta de hoje, a ferramenta Smart, é exatamente essa, tá? Ferramenta muito importante e você pode aplicar em você mesmo, você pode pegar um projeto, um sonho. Então, a ferramenta Smart, ela basicamente é isso. Defina uma meta para definir um significado, tá? Eficaz. Podemos usar os critérios dessa meta Smart. Então, o Smart aqui é uma ferramenta muito utilizada. E o propósito fundamental do Smart é deixar o mais específico possível. Esmiuçar cada uma dessas letras, que seja uma meta específica, uma meta mensurável, atingível, fácil de ser atingível, uma meta relevante, tem que ser relevante para você, para as pessoas que estão à sua volta, o tempo que vai começar esse propósito, essa meta, ele tem um tempo de terminar também. Então eu vou juntar, por exemplo, 5 anos da minha vida para comprar um carro. Isso tem que ser colocado no papel, quanto eu ganho, tem que colocar no papel quanto eu recebo e assim por diante. Tá bom?
Então, meta SMART, basicamente, isso aqui que nós precisamos aprender. Aprendemos a meta SMART, a gente começa a ter um norte sobre todos os propósitos de tudo aquilo que nós colocamos aí. Então é importante a meta SMART, a gente ter consciência dos nossos propósitos, ter consciência de que é alcançável sim ou não, tá bom? Tem coisas que nós sonhamos que fogem um pouco da nossa realidade, falando no lado pessoal, foge um pouco da nossa realidade. E a ferramenta SMART nos ajuda a nos aproximar da realidade, sendo específico, uma meta mensurável, importância, atingível. Eu vou conseguir atingir essa meta, relevante para mim, para a minha família, para a minha casa, e o tempo. O tempo é importante. Por quê? Porque senão você não vai conseguir atingir nunca. Eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, mas eu não tenho nem começo, nem meio e nem fim. Se inscreva no canal, ative o sininho e estamos juntos. Valeu, galera. Tchau, tchau.